Começamos com a doutora Jaqueline Khrushchevsky, juíza eleitoral da 56ª Zona Eleitoral, que abrange o município de Santo Antônio de Jesus, Dom Macedo Costa e Vazeiro. Doutora Jaqueline foi deferida na data de hoje as candidaturas do Dr. Álvaro Bessa e Geraldo Reis, integrantes da chapa majoritária da coligação Avança Santo Antônio de Jesus. O que levou a senhora a adotar essa medida? Boa tarde. Na data de ontem foi já emitido o julgamento do candidato da chapa Avança Santo Antônio de Jesus, em que o candidato a prefeito Álvaro Bessa teve a sua inelegibilidade reconhecida tanto por força da impugnação ao registro do Ministério Público Eleitoral, quanto o reconhecimento de ofício de uma inelegibilidade dele. Na verdade, a inelegibilidade dele foi reconhecida em virtude de um julgamento do Tribunal de Contas da União, uma decisão em que foi julgado pela irregularidade insanável das contas de um convênio federal. Quantos dias a coligação teria para apresentar novos nomes? É passível de recurso as candidaturas indeferidas e qual seria o prazo? Todo candidato que teve seu registro de candidatura indeferido tem um prazo de recurso, prazo legal de 3 dias, ou se a coligação não quiser assumir o risco do recurso, substituir o candidato. Lembrando que o julgamento foi da chapa majoritária, então muitas vezes a chapa é indeferida, mas existe um dos candidatos da chapa que está com seu registro deferido, registro apto. No caso do candidato Álvaro, o candidato a vice-prefeito tem a candidatura deferida, apta, se a chapa tiver substituição ou se houver o recurso do candidato. Quantos dias a coligação teria, doutora, para apresentar novos nomes para substituir os atuais candidatos? A partir da data do julgamento, 10 dias. O indeferimento de candidaturas à chapa majoritária impediria as candidaturas dos vereadores? Não. Eleições proporcionais, os candidatos têm um julgamento individualizado. Cada candidato tem o seu registro de candidatura individualizada e deferido ou não. A chapa majoritária é que tem que ser o julgamento em conjunto, porque não pode ir para a urna apenas um prefeito ou apenas um vice, tem que ir a chapa completa. Agora, doutor, também foi indeferida as candidaturas de José Lemos e Aguinaldo Piton, da coligação Mudança se Faz unindo forças, em Dom Macedo Costa. Quais os dispositivos jurídicos infringidos na legislação eleitoral? O candidato de Dom Macedo teve o registro de candidatura indeferida por força de ausência de quitação eleitoral. Com relação, doutor, à reunião que o juizado manteve com os presidentes de partidos, qual a avaliação que a senhora faz sobre os resultados até aqui atingidos? Eu tenho me encontrado satisfeita com os resultados de todas as reuniões. Os partidos, os candidatos, eles estão conscientes das suas obrigações, dos seus direitos e dos seus deveres. Então, até então, as propagandas eleitorais estão sendo cumpridas na forma da lei. Voltando ainda à questão do indeferimento de candidaturas, há outros casos pendentes na sua jurisdição? Existem alguns processos que estão pendentes de julgamento, alguns outros que estão aguardando diligência com prazo para a juntada de documentos que ainda faltam, e as impugnações, ainda existem algumas que deverão ser julgadas dentro em breve. Caso essas candidaturas tivessem sido deferidas, o impedimento lá na frente seria graças à cassação de candidatura ou qual seria o outro procedimento jurídico? Bom, além da impugnação ao registro de candidatura, nós temos outras ações eleitorais, que são o recurso contra a expedição do diploma e também a impugnação ao mandato eletivo. Então, isso são recursos que são utilizados em havendo fatos supervenientes ou até mesmo a continuidade de uma ação de investigação judicial ainda em trâmite. A 56ª Região Eleitoral está preparada para fiscalizar e coibir abusos com relação à propaganda eleitoral? Nós temos a fiscalização sendo realizada não só pelos funcionários
e servidores do Tribunal Regional Eleitoral, do cartório eleitoral, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o próprio eleitor. Esse sim é o maior fiscalizador. Qual a sua mensagem aos presidentes de partido, às coligações e aos eleitores de modo geral? A minha mensagem é para que todos, sejam candidatos, sejam filiados, seguidores de partido, simpatizantes, que respeitem a legislação, respeitem a democracia e confiem que o seu voto, um voto consciente, será o melhor para a sua cidade.